Olá, hoje nós vamos falar sobre o atendimento em situações de desmaio e convulsão, além de entender o que é um pouquinho a epilepsia. Essas situações, elas acontecem com frequência, tanto no hospital quanto fora dele, em casa, na rua, na escola, no trabalho. E muitas vezes vocês vão ser os primeiros a chegar e prestar esse atendimento. O objetivo da nossa aula é que vocês saibam o conceito, saibam identificar rapidamente o que está acontecendo e principalmente saibam o que fazer e o que não fazer, caso vocês se deparem com algumas dessas situações. A gente vai começar falando um pouquinho sobre o desmaio. O desmaio, ele acontece quando o nosso cérebro, ele recebe menos sangue por alguns segundos. Então, quem carrega o oxigênio é o sangue. Uma vez que você tem, por algum motivo, né, uma queda nessa circulação no cérebro, você diminui o fluxo sanguíneo e, consequentemente, se diminui o fluxo sanguíneo, não está chegando oxigênio. Então, como um sistema ali, um mecanismo de defesa, o corpo ele vai desligar temporariamente, mas normalmente nesses casos a recuperação ela é bbem rápida. Aqui eu coloquei para vocês algumas causas comuns de desmaio, que pode ser uma hipotensão, que é quando o valor da pressão cai, né, a pressão nossa diminui, uma hipoglicemia, que é quando a taxa de açúcar no sangue ela está mais baixa, uma desidratação, um estresse emocional ou físico muito grande e ambientes muito quentes. Por exemplo, imagina uma pessoa em uma fila muito longa e um dia muito quente, sem comer já há um bom tempo. Ela começa a sentir tontura, a visão vai escurecendo e ela acaba desmaiando. Isso é muito comum em dias quentes, em locais onde as pessoas estão muito aglomeradas. Só que o nosso corpo, ele vai dando alguns sinais de que isso pode acontecer. Você começa a se sentir tonto, a visão vai escurecendo, você começa a suar frio, aquele suor pegajoso. A pessoa, ela começa a ficar pálida, a pele dela vai perdendo a coloração, ela começa a se sentir muito fraca, né? Então, esses são alguns sinais de alerta de que um desmaio pode vir a acontecer. Então, o paciente ele pode falar assim para você: "Ai, eu tô tonto, a minha visão ela tá muito escura, eu tô me sentindo fraco". E nesse caso, se vocês perceberem que a pessoa ela vai desmaiar, né, ou pode vir a ter uma queda, a gente pode sentar essa pessoa ou deitar ela para evitar que ela caia e acabe batendo a cabeça, e aí a gente acabe tendo outros problemas. Quais seriam, os primeiros socorros, né, qual seria a conduta de vocês mediante uma situação como essa? Vocês precisam deitar o paciente, deixa eu só puxar aqui, colocar esse paciente em um local seguro. O ideal, pessoal, é vocês elevarem as pernas acima do nível do coração. Por quê? Quando você coloca o paciente nessa posição, você melhora o retorno venoso. Vamos voltar um pouquinho. Lembra que eu falei para vocês que o desmaio é como se o seu cérebro, o seu corpo, ele vai desligar. Então não está chegando sangue suficiente, não está tendo uma circulação sanguínea suficiente no cérebro. Quando você eleva a perna, você favorece que o sangue que está nas extremidades inferiores, ele venha para a extremidade superior. Então você melhora o aporte sanguíneo na parte superior do corpo, ou seja, você consegue melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro do nosso paciente. Então, em casos de desmaio, elevar as pernas acima do nível do coração melhora o retorno venoso, facilitando a circulação no cérebro do nosso paciente. Uma outra conduta, afrouxar um pouquinho as roupas e sempre verificar se ele está respirando, se o coração está batendo e manter essa pessoa em repouso até que ela tenha uma recuperação completa, porque às vezes ela: "Ah, não, tô bem", já levanta, acaba tendo outro desmaio. Então, esses são os primeiros socorros em caso de desmaio. Alguns erros muito importantes que acabam acontecendo. Deixa eu só mudar aqui para vocês. Ó, nunca, gente, ofereçam água para um paciente que está inconsciente. Não precisa sacudir o paciente para tentar reanimar.
Não precisa levantar a pessoa rapidamente após a recuperação. Por quê? Tudo isso pode acarretar outros problemas. Às vezes você vai dar algum líquido para essa pessoa beber, ela ainda não voltou totalmente, ela pode acabar engasgando, broncoaspirando. Levantou ela muito rápido, ela pode ter uma coisa que a gente chama de hipotensão postural. Conforme muda ali a posição rapidamente, o cérebro dá uma desligada. Então, isso são algumas coisas que nós não devemos fazer em casos de desmaio. Agora, a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a convulsão. A convulsão, ela é diferente do desmaio. Aqui não vai ser um problema de circulação, não é o sangue que não está circulando, é um problema elétrico no cérebro. O cérebro, ele dispara sinais de forma desorganizada. E esse disparo de sinais, ele vai causando movimentos involuntários. Então, o desmaio seria a falta ou a diminuição de circulação de sangue. Já o desmaio é uma alteração, né, na descarga elétrica ali do cérebro. É muito importante, né, que a gente tenha atenção que nem toda convulsão, ela significa que o paciente ele tem epilepsia. A convulsão, ela pode acontecer por várias causas. Ela pode acontecer por uma hipoglicemia grave, ela pode acontecer por uma febre muito alta, que é comum em crianças. Só para colocar um adendo aqui, pessoal, as pessoas costumam falar muito que a convulsão ela acontece pelo valor da febre. Não necessariamente a pessoa ela vai convulsionar, a criança ou o adulto vai convulsionar por conta do valor. A convulsão, ela se dá pela forma com a qual a temperatura sobe muito rápido. Então, às vezes, a pessoa com 38, 38,5, ela já está convulsionando porque subiu muito rápido. Então, não é necessariamente o valor da temperatura que causa a convulsão, mas sim o aumento muito brusco da temperatura, tá? Um outro fator que pode causar uma crise convulsiva, traumatismo craniano, intoxicação, todas essas situações podem levar a uma crise convulsiva. Não necessariamente, lembrando que a crise convulsiva é uma epilepsia, a gente vai falar melhor sobre isso. Quais são os sinais e sintomas de uma convulsão? O paciente que tem uma convulsão, ele pode ter uma perda súbita da consciência, ele pode ter uma rigidez de toda a musculatura, que é que a gente chama de fase tônica, ele pode ter espasmos rítmicos do membro, ficar repetindo ali a mesma posição, né, que a gente fala que é a fase clônica. Ele pode ter uma salivação excessiva, ele pode morder a língua, ele pode ficar confuso e muito sonolento após a crise. Esse período pós-crise convulsiva, a gente chama de período pós-ictal. No período pós-ictal, ele pode ficar sonolento, com dor no corpo, ele pode ter relaxamento do esfíncter, ou seja, ele pode fazer xixi, pode fazer cocô, ele pode ficar agressivo, ele pode ficar bem desorientado. Então, o pós-ictal é aquele período após a crise convulsiva. O que a gente vai fazer, né, se a gente se deparar com um paciente em crise convulsiva? A gente já ouviu falar várias coisas, já teve várias mudanças com relação a orientações dos primeiros socorros no manejo do paciente com crise convulsiva, mas hoje em dia o que a gente vai fazer, pessoal, é proteger a pessoa de lesões durante a crise. Como que a gente faz isso? A gente vai afastar objetos, pessoas, qualquer coisa que ela possa bater e acabar se machucando. A gente vai se preocupar em proteger a cabeça com algo macio. Por exemplo, pegar um casaco, dobrar o casaco e colocar na cabeça, porque às vezes ela faz aquele movimento de levantar e abaixar a cabeça e acaba batendo a cabeça, né, numa superfície rígida. Então, a gente quer evitar isso. Agora, com relação à lateralização da pessoa, a segurar a pessoa, a segurar a língua da pessoa. Pessoal, a gente não faz isso, tá? Durante a crise convulsiva, o que que a gente vai fazer? A gente vai segurar ali a cabeça, proteger a cabeça da pessoa com algo macio, não vamos segurar o corpo da pessoa,
Nesse momento da crise convulsiva, a gente não lateraliza a pessoa e nem o corpo para evitar o engasgo. A gente faz isso, tem aqui, ó, lateralizar a cabeça ou o corpo para evitar engasgos. Isso é quando a crise ela já passou, tá? A pessoa no momento da crise, ela tem uma contração da musculatura. Então os músculos eles ficam contraídos. A língua, ela é um músculo. Então, no momento da crise convulsiva, não tem perigo do paciente engasgar com a língua ir para trás e dobrar ali tampar a passagem de ar. Então, acabou a crise, aí sim eu vou lateralizar a cabeça da pessoa ou o corpo da pessoa para evitar que ela engasgue, porque nesse momento, no pós-ictal, quando a crise passou, a gente tem um relaxamento da musculatura. E é nesse momento do relaxamento da musculatura que aí sim a língua pode acabar obstruindo a passagem de ar. Volto a falar, no momento da crise, afastar as coisas e proteger a cabeça para que não machuque. Acabou a crise, aí sim eu vou lateralizar a cabeça ou o corpo da pessoa para evitar engasgos, tá? Uma outra coisa importante, a gente precisa observar o tempo de duração dessa crise, porque isso é muito importante para a gente poder passar depois, se a gente for precisar acionar o serviço de urgência e emergência, quanto tempo durou essa crise, tá? O que não fazer durante a crise convulsiva? Não colocar objetos na boca da pessoa, não tentar segurar ou conter os movimentos, a gente só vai proteger ali a cabeça, e não oferecer líquidos ou medicamentos durante a crise. A gente não faz nenhuma dessas coisas, tá, pessoal? A conduta é realmente proteger a cabeça da pessoa e afastar qualquer coisa que possa acabar vindo a machucá-la, tá? Quando é crise convulsiva, é uma emergência, né? Quando essa crise se torna uma emergência para a gente ter que acionar o serviço de urgência e emergência. Quando essa crise ela tiver uma duração superior a 5 minutos, uma crise comum, ela não vai ter uma duração muito longa. Por isso que eu falei para vocês, contar ali o tempo. Nossa, deu mais de 5 minutos, a gente precisa acionar o serviço de urgência e emergência. Quando a ocorrência da crise, ela se repetir, né, o paciente está ali, acabou uma crise, ele nem se recuperou, ele já teve outra crise. Quando for a primeira crise convulsiva na vida da pessoa, pessoa voltou. Ah, você já teve alguma crise convulsiva? Já teve isso antes? Não é a primeira vez. Também devemos acionar o serviço de urgência e emergência. Quando essa crise ela for resultante de um trauma, convulsionou depois de ter batido a cabeça, também precisamos acionar o serviço de urgência e emergência. Quando o paciente ele tiver com dificuldade respiratória após a crise, também acionamos. Ah, me deparei com uma pessoa que teve uma crise convulsiva, já se recuperou, no pós-ictal tá bem, conversei com ela falou para mim que ela já tem, né, não é a primeira vez que ela teve essa crise, que ela sofre de epilepsia, mas que ela tá bem, precisa acionar o serviço de urgência e emergência? Não bateu a cabeça, relatou que não é o primeiro episódio, tá se sentindo bem? Não tem necessidade. Agora, quando for uma dessas outras situações onde a gente falou, é importante a gente acionar o serviço de urgência e emergência. Uma crise convulsiva, né, quando ela é um evento isolado, a gente estava falando da convulsão e da epilepsia. Uma crise convulsiva, ela pode ser um evento isolado que vai acontecer em qualquer pessoa sob certas condições. Geralmente, a gente consegue identificar a causa. Pode ser a hipoglicemia, pode ter sido uma febre alta. Então, isso não vai fazer com que ela tenha várias crises. Foi um episódio isolado, devido àquela condição que ela passou naquele momento. Então, isso não vai indicar que é uma condição crônica. Ah, a gente não tem febre alta todos os dias, né? A gente não entra em hipoglicemia todos os dias. Então, a gente vai caracterizar como um evento isolado. Então, isso é uma crise convulsiva, tá? Agora, quando a gente fala em epilepsia, a epilepsia, ela é uma doença, né? Ela é uma doença crônica. Ela é uma doença neurológica que ela acontece
ela gera várias crises convulsivas. A pessoa ela tem crises convulsivas repetidas e não provocadas. Nesse caso, a causa nem sempre é definida e nem sempre a gente consegue reverter. Então, nesse caso da epilepsia, o paciente muitas vezes ele vai fazer um tratamento contínuo com um anticonvulsivo, tá? Então, vou colocar aqui para vocês a diferença. Vamos pensar assim: a convulsão, ela pode acontecer uma vez só. Já a epilepsia são crises repetidas ao longo do tempo, tá? Então, convulsionou pela febre, é uma crise convulsiva. Ah, não, o paciente já convulsionou várias vezes. Aí a gente fala que ele tem uma epilepsia, né? Uma criança com febre que convulsiona, ela teve uma crise convulsiva, ela não é uma criança epilética. Agora, um paciente com várias crises ao longo do tempo, aí já pode ser caracterizado como uma epilepsia, tá? Então, toda epilepsia vai ter convulsão, mas nem toda convulsão vai ser considerado uma epilepsia, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, né, fazendo ali a comparação entre uma e outra. Aqui os exemplos, né, que a gente já falou. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a classificação das crises convulsivas. Nós temos as crises generalizadas, né, que vão afetar os 2 hemisférios do cérebro, e a gente tem as crises que a gente fala que são crises focais. Elas vão iniciar em uma área específica do cérebro do nosso paciente. A crise, quando ela é generalizada, ela vai atingir os 2 lados do cérebro simultaneamente, ao mesmo tempo. Geralmente, quando ela é generalizada, ela vai causar uma perda de consciência do paciente desde o início. Quais seriam os tipos de crise generalizadas? A tônico-clônica, a ausência, a mioclônica. Isso daqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre elas, não precisam entrar em desespero, tá? A crise tônica-clônica, ela é a mais conhecida. O paciente, ele perde a consciência, ele cai e fica rígido. Depois, ele começa a se debater. Então, nesse caso, o que que vai acontecer? O paciente ele vai ter uma perda completa ali da consciência, vai ter uma queda súbita, e no começo ele tem essa rigidez muscular, que é o que a gente chama de fase tônica. Depois ele começa a ter os espasmos, né? Os espasmos rítmicos, ele começa a ter movimentos, começa a se debater, que é a fase clônica. Por isso que a gente fala que é uma crise tônico-clônica, porque tem a rigidez e tem os espasmos, né? No pós-crise, a pessoa ela pode se sentir muito confusa, muito sonolenta, e isso é normal no pós-ictal de uma crise tônico-clônica. Depois, a gente tem a crise de ausência. O paciente, ele não cai. É como se ele desligasse por alguns segundos. Ele tem uma perda breve e súbita da consciência. Literalmente, ele, ó, desligou, né? Ele não tem movimentos dramáticos, ele não cai, ele simplesmente fica ali congeladinho. É mais comum acontecer na infância. Porém, ela pode acabar sendo confundida com uma falta de atenção, porque as pessoas elas associam muito a crise convulsiva com os espasmos, mas nem sempre na crise convulsiva a gente vai ter, né, aqueles espasmos rítmicos, como a gente tem na fase na crise tônico-clônica. Um outro tipo de crise que a gente tem é a crise focal. A crise focal, ela afeta apenas uma parte do corpo. Pode ser um braço tremendo ou uma sensação estranha. Então, o paciente, ele pode ou não perder a consciência, vai depender da área que for afetada. Os sintomas que acontecem durante a crise focal são movimentos, sensações ou comportamentos anormais mais localizados. Às vezes a pessoa está segurando alguma coisa ali, ela vai apertando, apertando, apertando. Então ela está tendo uma crise focal
que a gente fala, né, que é ali naquela mão. Às vezes ela pega e começa a repetir o mesmo movimento com o dedo. Fica ali repetindo o mesmo movimento. Ela pode estar tendo uma crise focal. Não necessariamente ela vai perder a consciência. Você pode olhar, ela vai estar ali com o olho aberto, mas fazendo esse movimento repetitivo. Vai estar com uma sensação estranha, comportamentos anormais. Quando eles voltam muito confusos, eles não lembram muitas vezes o que aconteceu. A pessoa estava conversando com você numa mesa. Aí ela foi beber alguma coisa, ela parou ali, congelou naquele momento, foi apertando o copo, apertando o copo, apertando o copo. De repente ela solta, levanta e fala, vai conversando com você de uma coisa nada a ver, né? Parece que ela fugiu ali da realidade. Um outro tipo de crise que a gente tem é aqui a crise mioclônica. São pequenos trancos, como sustos, tá? Caracteriza por uma contração muscular súbita e rápida, frequentemente descrita como um susto ou como um choque. Geralmente não tem perda de consciência, tá? Nessas crises, o que a gente faz? Observa a frequência com a qual ela acontece, garante a segurança do paciente, assim como nas demais, né? E registra. Quando o paciente ele volta, eu até esqueci de falar para vocês, pessoal, aqui da crise focal, que ele volta assim meio desorientado, a gente precisa falar com ele com calma, ver se ele tá bem, porque a pessoa ela volta e é como se aquele momento não tivesse existido, tá? Então, nessas crises onde a gente não tem a queda do paciente, a gente não tem esses espasmos, grandes espasmos rítmicos, a gente sempre vai se atentar para observar a evolução do paciente, para conversar com ele com calma e garantir a segurança dele, tá? Aqui a gente vai falar da crise tônica, que é a crise da rigidez muscular. O corpo ele vai ficar rígido de repente. Ele vai estar ali com você, de repente ele tem aquela rigidez muscular em uma parte ou em todo o corpo, e isso pode levar à queda se a pessoa estiver em pé. Porque ela estava andando, de repente ela teve essa rigidez muscular, ela acaba sofrendo uma queda. Então a gente precisa sempre se atentar a proteger muito a cabeça do paciente, porque às vezes é nessa queda que o paciente acaba tendo um traumatismo craniano. Então, iniciou-se como uma crise convulsiva e terminou como um traumatismo craniano devido à queda que ele teve. Depois, a gente tem uma outra crise que a gente fala que é a crise clônica, que são os espasmos repetitivos, movimentos repetitivos contínuos. Então, nesse caso, afeta geralmente braços, pernas ou rosto, tá? Então, fica ali fazendo aquele mesmo movimento. Lembra que a primeira que a gente viu, que nós falamos que é a mais comum, é a tônico-clônica? Por quê? Quando a gente fala na fase tônica, a gente tem a rigidez muscular. E quando a gente fala da fase clônica, a gente tem os espasmos repetitivos. Então, é aquela crise que é a mais comum, que o paciente acaba caindo devido à rigidez muscular da fase tônica, e depois ele começa a se debater, que é a fase clônica. Mas aqui eu expliquei para vocês também separado, tá, pessoal? A gente também tem a crise atônica, que é a queda súbita. O paciente, ele perde a força e simplesmente cai. Também tem alto risco de trauma, porque na hora que ele cai, ele acaba batendo ali a cabeça. Então, o que a gente tem que fazer? Percebeu que alguma coisa está errada? A gente tem que amparar esse paciente, proteger, para tentar evitar a queda, tá? Aqui eu coloquei para vocês os resumos dos tipos de crise convulsiva, né? Consciência e movimento. Então, a gente tem a tônico-clônica, que seria a perda total de consciência e movimentos intensos, né? Então, a gente tem a rigidez e depois a gente tem o espasmo. A gente tem as crises de ausência, que é uma perda breve de consciência, que é como se o cérebro se desligasse, não tem movimentos dramáticos. A gente tem a crise focal, que a consciência fica variável, às vezes perde e às vezes não, e o paciente ele tem movimentos ou sensações localizadas. A gente tem a mioclônica, que a consciência ela é mantida, mas tem uma contração muscular rápida, tipo um susto,
e a gente tem a atônica, que é a perda súbita da consciência e do tônus muscular, que leva também à queda. Então, qual vai ser o papel, né, do técnico de enfermagem ou do profissional que estiver ali prestando o primeiro atendimento? O que vocês vão fazer? Chamar ajuda imediatamente, né, monitorar os sinais, garantir, né, que o paciente está respirando, preparar medicamentos, isso, pessoal, pensando, né, em situações mais graves. Então, me deparei com uma situação onde um paciente teve uma crise convulsiva. Então, eu preciso fazer um atendimento rápido, eu preciso garantir a segurança minha, né, e do paciente, vou verificar os sinais vitais, vou prevenir possíveis complicações, como protegendo a cabeça, vou apoiar o paciente e a família com informações e conforto, porque às vezes a família está ali próxima e é a primeira vez que isso está acontecendo, então a família ela fica muito confusa, muito perdida. Então, no manejo da crise convulsiva, pessoal, eu volto a dizer para vocês, a gente precisa se atentar muito para proteger, né, a cabeça do nosso paciente, para amparar no período pós-ictal, que é quando o paciente ele volta. E a gente precisa entender que nem toda crise convulsiva é uma epilepsia. Lembrando que a epilepsia, ela é quando você desenvolve várias crises, né? Isso se torna uma coisa crônica na vida da pessoa. A pessoa precisa fazer uso de medicação para evitar que ela tenha essas crises. Então, vocês precisam conhecer os primeiros socorros, o que fazer quando vocês se depararem com essas situações. É um atendimento que, na maioria das vezes, ele é um atendimento simples. E quando você faz as coisas de uma forma correta, o desfecho acaba sendo um desfecho muito bom. Mas, manter a calma, afastar, né, as coisas e as pessoas, porque nessa hora as pessoas querem ficar muito em cima, as pessoas que não têm o conhecimento, "Ah, não, tem que segurar a língua, ah, não, tem que segurar a pessoa, não, tem que segurar o corpo inteiro". Então, vocês precisam chegar e falar: "Olha, eu sou profissional da área da saúde, eu sei como fazer, precisa dar espaço, a gente precisa proteger a cabeça". Depois que acabou, lateraliza o paciente. As pessoas, muitas vezes, elas têm uma visão diferente da crise. Como eu disse, elas acham também que a crise convulsiva é só quando a pessoa cai no chão e se debate. Nós vimos nessa aula que nós temos vários tipos de crise convulsiva, né, e o conhecimento de vocês pode evitar lesões graves, pode evitar complicações, pode evitar até mesmo a morte do paciente. Muitas vezes, o que faz a diferença não é um procedimento complexo, mas é você fazer o básico bem feito, né. Então você teve atenção ali aos detalhes, aos cuidados, e isso fez toda a diferença na vida do paciente de vocês. Pessoal, assim nós encerramos mais uma aula, né, com o tema desmaio, convulsão e epilepsia. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e em breve nós nos encontramos na nossa próxima aula.